Dando prosseguimento ao nosso curso introdutório sobre medicina chinesa, nesse projeto comemorativo dos 20 anos do site aculturabrasil.org, uma aula de hoje é uma aula bastante importante, é sobre interrogatório, inspeção e anamnese na medicina chinesa. E é uma etapa importantíssima do diagnóstico, é uma etapa em que você tem a interação verbal entre duas partes, e ali se constrói não só a questão do diagnóstico, mas também a empatia entre o terapeuta e o paciente, a confiança, se constrói relação, né, verbal entre os dois, e essa relação é complementada por atitudes, ações não verbais, como a própria manipulação das agulhas, a forma com que o paciente recebe essas agulhas do terapeuta, os efeitos que isso provoca no corpo dele, benéficos, e isso vai construindo a relação entre o paciente e o terapeuta. É uma relação muito importante. Deve-se frisar que no Ocidente e também na China existe uma cultura de muito pouca interação entre o paciente e o terapeuta, mas no caso da acupuntura ela vem quebrar, entre aspas, esse paradigma, né, de um atendimento mais robotizado, uma coisa que às vezes o médico ou o terapeuta mal olha para o paciente. E isso, na medicina chinesa, não funciona. Você precisa olhar, você precisa tocar, você precisa interagir com o paciente para chegar a um diagnóstico adequado. Isso funcionaria, ou seja, na medicina ocidental clássica também, isso faz parte. Você pega os médicos de família, clínico geral e até os próprios especialistas, se eles têm assim, uma boa visão clínica e um atendimento humanizado, você vai ver o resgate, né, uma coisa que se perdeu aí em algum ponto da história e vem se resgatando com a ajuda, inclusive, da medicina chinesa. O interrogatório é uma fase importantíssima da medicina chinesa, do diagnóstico na medicina chinesa, e nele você deve elaborar um questionário, direcionar as perguntas inicialmente tomando por base os 8 critérios, as substâncias fundamentais, aulas básicas, né, que já foram mostradas aqui, o Zhang Fu e etiopatogenia, ou seja, você vai ter que tentar encontrar se é yin, yang, cheio, vazio, se é deficiência de Qi, se é um excesso de calor, se em termos de substância fundamental seria uma deficiência de Qi, uma deficiência de sangue, uma estagnação, enfim. Ver qual órgão está envolvido, se é baço, se é fígado, se é uma combinação de vários órgãos, e quais as energias perversas, aí sim entra calor, frio, se é um ataque externo, se é um problema emocional, se é uma das 7 emoções, enfim. O questionário deve estar orientado com essas fundamentações aqui, esses critérios, né? Não é um questionário tão amplo, quer dizer, é um questionário amplo, mas não é um questionário tão amplo. Ele é orientado por esses princípios aqui. O diagnóstico é feito em cima dessas fundamentações. Deixar que o paciente justifique seus sintomas, isso é muito importante na medicina chinesa. Buscar o máximo de antecedentes possíveis. Anotar por ordem cronológica. Perguntar se o paciente está consumindo medicamentos, anotar. Se você não sabe se esse medicamento tem uma interação, você não conhece esse medicamento, pelo menos anota e corre atrás de algum colega, ou na internet, para verificar o que esse medicamento representa dentro do corpo do paciente. Perguntar sobre cirurgias, isso é muito importante, né? Já fez cirurgias de grande porte, de pequeno porte, se tem cicatrizes pelo corpo também é importante, né? As cicatrizes elas cortam meridianos, isso pode ter alguma influência no fluxo de energia. Deixar que o paciente acrescente dados não perguntados, ou seja, tem um espacinho, 5 minutos ali da anamnese. Geralmente a primeira consulta de um paciente você dobra o horário e cobra dobrado também, perdão, aqui enrolei a língua. Cobre o dobro e reserve o dobro de espaço
de tempo, porque você deixa o paciente falar, faz uma anamnese bem completa e ainda tem a acupuntura. Então, nesse período de tempo, você deixa uns 5, 10 minutos para que o paciente fale alguma coisa que não fora daquilo que não tenha sido perguntado. Ou seja, deixem com que ele acrescente dados que não estejam de acordo ali com... Não é para ser uma entrevista, um interrogatório quadradão. Sabe? O paciente começa a falar alguma coisa que de repente não tem nada a ver, mas você ouve. Muitas vezes o que o paciente precisa é ser ouvido. Mesmo que isso não faça parte da síndrome ou É lógico que você vai limitar o tempo, né? O paciente também tem que ter bom senso. Às vezes ele traz problemas em casa, a situação não está boa, joga mais algum detalhe, acaba virando meio que um confidente, alguma coisa assim, mas não deixar que o paciente se estenda muito, mas também não deixar com que ele sinta que não está sendo ouvido, né? Porque são coisas que são importantes para ele confia em você. Enfim. Vamos aqui para as partes mais importantes do interrogatório. Dor. Dor, você vai perguntar para o paciente a dor. E existem vários tipos de dor. Dor por excesso, obstrução na circulação de Qi, do meridiano. A dor por deficiência é devido a uma má nutrição dos meridianos. Dor tipo vazio ou deficiência é uma dor que melhora com a pressão, você massageia. O paciente gosta de massagem, porque ele está com deficiência. O paciente come, melhora, aquela dor some. É uma dor surda, persistente. Quando o paciente defeca, é muito curioso isso, quando ele defeca, ele faz força para defecar. Então ele está usando Qi, e ele já está no estado de deficiência, portanto aquela dor piora. Tem muitas cefaleias, dores de cabeça, que agravam muito. O paciente, quando defeca, sente uma dor terrível, né, de cabeça. Isso porque ele é uma dor por deficiência. Não chega a ser uma dor terrível, mas é extremamente incômoda. Né? E aí defecar se torna uma dor de cabeça para o paciente. Olha só que coisa. Então é uma coisa, uma situação relacionada à deficiência normalmente. A gente nunca pode deixar de frisar que não existem dogmas na medicina chinesa. Pode ser que essa situação, outros pacientes tenham essa situação e tenha outra causa, como muito complexa, que resulte nisso aí. Mas, em geral, né, relacionado à deficiência. O paciente deita e melhora. Esse tipo de dor, tipo vazio. Muitas lombalgias, né, acontecem do paciente deitar e não sentir. Quando ele levanta, começa a latejar. Senta, começa a latejar. Anda, começa a dor fica lá. Não é uma dor violenta, ela está ali presente, mas incômoda, obviamente, é uma dor e não é explosiva, não é uma coisa aguda. Ela tem início lento e gradual, piora com vômito, ou seja, a pessoa colocou para fora ali, perdeu Qi, perdeu líquidos, aí ela já está em deficiência, perde mais alguns líquidos orgânicos, aí piora. Agrava a deficiência e agrava a dor. Melhora com repouso. As síndromes relacionadas seriam deficiência de Qi, deficiência de sangue, que é o Xue, né? Deficiência de Jin e Ye, líquidos orgânicos, devido a uma deficiência de Yin. Então, se o paciente já tem deficiência de Jin e Ye, ele vomita, né? Daí ele perde mais ainda, né? O Jin e Ye, piora a situação. Aí você já entende que essa síndrome aqui está presente e quando ocorre um vômito, você entende por que essa dor piora. A dor do tipo excesso, ela piora com a pressão. Aí o paciente não quer que encoste. Não encosta, tá doendo pra caramba. Parece uma inflamação. E tudo que você faz entrar nesse sistema, no corpo do paciente, vai piorar, porque ele já está em excesso. O paciente come, a dor piora. É uma dor aguda. O paciente defeca e ela melhora, porque ele liberou ali uma energia. Saiu, está eliminando. Melhora quando se senta. Início repentino. Melhora com vômitos. Ou seja, inclusive tem várias terapias, né, que fazem uso de medicamentos para o paciente vomitar, para eliminar esse excesso. Antigamente, na medicina chinesa, atualmente não se faz muito isso, mas fleuma
estagnado no aquecedor superior, né, médio superior, você resolvia com medicamentos que faziam o paciente vomitar, para eliminar aquele fleuma. Hoje em dia você tenta, mudou a visão, né? Em alguns lugares no interior ainda se faz isso. É um tratamento que você deve ter um monitoramento muito próximo ao paciente, porque ele pode perder líquidos orgânicos e passar a se tornar uma deficiência de DIN, né, DIN-E, perdão, de líquidos orgânicos. Então, não é um tratamento tão fácil, tem que ser monitorado de perto, e isso talvez tenha se perdido ou diminuído aí, porque hoje o paciente tem que ir ao hospital, muitas vezes vai uma vez por semana para pegar os fitos, e antes as clínicas, apesar de ainda existirem aqui na China clínicas em vilarejos, enfim, mas mudou a forma de tratar. Assim como também como eles tem tratamentos que fazem eliminar por baixo, laxante, né? Elimina aquele fleuma, aquela energia perversa, abrindo a via do intestino, fazendo a pessoa ter uma diarreia, digamos assim, limpando o organismo. Existem ainda, mas diminuíram. Hoje em dia se busca transformar o fleuma. É mais demorado, inclusive, e por um outro lado também até rende mais dinheiro para quem está dando as ervas, porque é mais demorado. De repente pode ser até isso. Melhora com o movimento. E as síndromes relacionadas são invasão de fatores patogênicos externos, as 6 energias perversas, frio ou calor interior, estagnação do Qi, estagnação do sangue, obstrução por fleuma, né? Tem fleugma aqui, mas é fleuma, como foi comentado aí, né? Inclusive a questão do vômito, da diarreia, como medicamentos que produzem, resolvem esse fleuma via eliminação mesmo, vômito, né? O fleuma está no estômago ali, enfim. Retenção de alimentos também pode causar esse tipo de síndrome. A dor do tipo frio, ela é um tipo de cãibra que melhora com calor, agrava ao defecar, piora com vômitos e melhora com o movimento. A dor tipo calor é uma dor tipo queimação, uma inflamação, né? Melhora com frio, você bota uma bolsa, uma compressa fria, melhora. Melhora ao defecar, melhora com vômitos e piora com o movimento. Entramos em tópico sobre dor menstrual. Existem vários tipos de dor, né? É um tópico, uma queixa que muitas vezes traz, ela é a queixa principal, a queixa que traz a paciente para o consultório, né? Então ela muitas vezes chega como queixa principal, você recebe o paciente, você pergunta para o paciente, como posso te ajudar, né? Normalmente eu começo as sessões assim, né? Perguntando no que eu posso tentar lhe ajudar, no que eu posso, em vez de perguntar o que você tem, não sei, tão direto, perguntar a questão da queixa principal de uma forma mais polida, né? mais gentil. E muitas vezes a paciente chega com essa queixa principal. Eu vim tratar dor na menstruação. E aí existem vários tipos de. Não existe um tipo só de dor menstrual. Vamos ver diferenciar. Dor que antecede o período menstrual, ela normalmente está relacionada à estagnação de Qi ou estagnação de sangue. Quando o sangue menstrual começa a se movimentar, iniciando o período menstrual, a dor devido à presença de estagnações. E aí, uma vez iniciado esse movimento, as estagnações se desfazem e a dor passa. Mas esse período, né, no começo desse movimento, tem pacientes que têm cólicas muito intensas, incômodas. Aí tem pacientes que têm dor, tem cólica durante o período menstrual. Ou seja, a menstruação chega e aí vem, com a menstruação vem a cólica. No período anterior, não. Isso normalmente está relacionado a calor no sangue ou estagnação causada por frio. Muitas mulheres no Brasil têm o hábito de usar calças com cintura baixa. E isso muitas vezes vai sair à noite, estar num ambiente de uma boate mais
quente, dançando, sai e não se protege, ou seja, o ideal ao sair de uma boate ou de uma balada, um ambiente mais quente e ir para um ambiente externo mais frio é se proteger, né? Botar um agasalho e principalmente proteger essa região do baixo ventre, porque muitas pessoas, aquelas que têm tendência a esse tipo de padrão, elas vão sofrer demais, né? Elas vão estar na moda ali, digamos assim. Mas quando chega a menstruação, outras colegas dela estão passando, às vezes, outro tipo de dor ou nada, e ela está sofrendo para burro por conta desse frio que entrou ali, pelo impacto ali no baixo ventre, e se instalou, coagulou, digamos assim, e quando vem a menstruação aquilo se torna uma cólica terrível. Então, tomar um certo cuidado e proteger. Se você tem esse tipo de, ou sua paciente tem esse tipo de cólica, orientar, né, para se proteger, proteger o baixo ventre. No caso de todas as mulheres, seria o ideal, né, que na China, por exemplo, é raro ver, né, mulheres com o baixo ventre exposto, mas pelo menos orientar para uma proteçãozinha ali, enfim. O calor no sangue é um padrão de excesso e a movimentação do sangue durante o período menstrual faz com que ocorram dores pelo deslocamento dessa plenitude, que provoca uma vasodilatação excessiva. A estagnação pelo frio também é um padrão de excesso, com a diferença que o fator causador da dor é uma vasoconstrição excessiva, uma coagulação ali do sangue. Dor após o período menstrual. Normalmente é uma dor meio surda, não é uma dor tão forte, mas existem casos de pacientes com deficiência de sangue, né, uma vez que a menstruação acaba, uma quantidade de sangue foi eliminada em uma menstruação normal, mais ou menos uns 100, 80 ml, né, em uma menstruação normal, foi eliminada. Como o sangue já está deficiente, a pessoa já tem esse padrão, pulso fino, a língua fina, pálida, enfim, lábios mais pálidos, uma pessoa mais anêmica, digamos assim. A dor tende a surgir depois desse período, devido à deficiência de nutrição que gera espasmos ou dor por vazio. Nós acabamos de ver no começo aí da apresentação, essas dores de vazio, elas pioram quando o paciente vomita ou perde líquidos orgânicos. O sangue também é um líquido orgânico. Então, como o paciente tem deficiência, a dor vai piorar. Dores genéricas. Dor por frio e umidade combinados. Uma dor fixa, devido à vasoconstrição excessiva local que impede o movimento. Dor por calor. Inflamação pela excessiva vasodilatação local, ferindo os capilares. Dor por vento. O vento tem a qualidade de movimento nas camadas que nutrem a pele e músculo e mais profundamente nos meridianos, que nutrem as articulações. Por isso, a dor, né, causada por vento, ela é migratória. Ela se move como o vento. Dores genéricas. Dor por umidade, devido à presença de líquidos no interstício. Essa dor adquire a característica de peso. Dor por estagnação de Qi. A estagnação de Qi gera uma congestão local que se caracteriza como uma dor com sensação de inchaço. Isso é importante, o paciente vai relatar para você essa subjetividade. Né? Parece que está inchado, parece que está pesado, parece que está picando, parece que dor em facada, com ponta de uma lança. Dor por calor ou deficiência de Yin. O calor e a deficiência de Yin, que gera calor vazio, promovem um superaquecimento local, dando a característica de dor tipo queimação. Dor por estagnação de sangue. A estagnação de sangue é uma exacerbação da estagnação de Qi, portanto mais contrátil. Esse fato dá à dor uma característica de picada ou pontada local. Geralmente a dor por estagnação de sangue é uma das piores dores que existe. É uma facada, uma pontada. Aí, saindo da dor, né, nós entramos na parte de febre, calafrio.
Então, vento frio e vento calor. Febre e calafrios que não melhoram quando a pessoa se cobre, né? São provocados por vento frio ou vento calor. Isso ocorre porque o Qi interno está lutando contra o fator patogênico externo que já passou pela camada Wei Qi. Com essa camada Wei Qi seria a camada de proteção do corpo, onde o Wei Qi é a energia defensiva, lembra da aula de substâncias fundamentais? É a energia que defende o corpo externo, ela circula durante o dia fora do corpo e à noite ela passa a circular em cada Zhang Fu. Né? A febre é resultado da luta, que gera muito movimento e calor. Esse calor tende a dilatar os poros com a intenção de expulsar esse invasor. É como um palácio. Você abre as portas, bota os soldados ali e tenta fazer com que os inimigos saiam daquela porta, provocando calafrios, já que o choque térmico entre o calor interno e a temperatura externa inevitavelmente acontece. Portanto, tanto o vento calor quanto o vento frio geram calafrios que não melhoram quando a pessoa se cobre, por serem fruto de uma luta que só cessa quando uma das partes perde. Ou o Qi verdadeiro, né, o Qi correto, o Zhen Qi, ou o Xie Qi, ou a energia perversa, o invasor. No caso de deficiência de Yin, a febre ela é uma febre baixa, normalmente no final da tarde ou à noite, no meio da noite. Em adultos ocorre muito isso. Esse padrão existe devido ao fato da energia Yin normalmente entrar em plenitude entre 17 e 19 horas. Como há deficiência de Yin, isso se agrava quando o sistema do Yin tenta normalizar o ciclo, ali tem um Yin, de pico energético nesse horário, aumentando a deficiência no organismo. Assim, é muito comum febres baixas nesse momento, onde o corpo luta para tentar manter a normalidade do sistema. A febre noturna ocorre devido ao fato da noite requisitar mais material Yin. Ou seja, a noite é o período Yin do corpo. É o período em que o Yin está sendo usado. Durante o dia, o Yang está sendo usado, está sendo requisitado para se manter ativo. À noite, para você manter o metabolismo baixo, você usa Yin. Se você não tiver Yin, você não dorme. Você tem insônia, você tem agitação noturna, você tem pesadelos, você tem sudorese noturna. Isso é porque você tem pouco Yin. E esse pouco Yin não está conseguindo resfriar, entre aspas, o sistema, manter o sistema com metabolismo baixo, uma atividade baixa. E aí você tem sintomas de calor durante a noite, quando você deveria estar dormindo. Com o Yin sendo mais requisitado, a febre pode surgir pelos mesmos parâmetros descritos. Ou seja, você não tem Yin. Digamos assim, você precisa da água para manter o fogo baixo. Mas você não tem água, então o fogo vai se florescendo. Você não tem como controlar aquele fogo. Retenção alimentar. Ela pode causar uma febre noturna no meio da noite em crianças. Nosso organismo tem que entrar em baixa metabólica à noite, onde os sistemas devem estar desobstruídos. O padrão de retenção alimentar gera um excesso do triplo aquecedor médio, causando febre noturna em crianças, devido à fragilidade do seu sistema. É raro isso acontecer em adultos, porque os adultos já têm a maturação desse sistema de compensação energética. Consegue digerir melhor os alimentos. Frio interno ou deficiência de Yang. Aversão ao frio, sem febre, aliviado quando a pessoa se cobre. Naturalmente, se há um fator frio no interior do organismo, a tendência é que a pessoa rejeite estar no ambiente frio, ela se torna friorenta. Né? Não há presença de febre, porque o frio causa essa vasoconstrição, e pelo fato de o interior, né, no interior do corpo, já não tenha uma luta entre Wei Qi e Zhen Qi. Esse quadro de frio melhora quando a pessoa se cobre e gera calor. Toma um chazinho, enfim, promove aquecimento. A moxa bustão vai melhorar, obviamente, e quando se dissipa o frio e tonifica o yang. Então é uma técnica muito usada para esses casos.
calor interno, aí a pessoa é o contrário, ela se torna calorenta, né? Aversão ao calor e febre elevada constante. Vai pegar uma pessoa com febre elevada e colocar no calor. Não, tem que proteger a pessoa. Normalmente ela tem aversão ao calor. Uma presença de calor no interior que pode ser aprofundado do exterior, pode ter aprofundado do exterior ou surgido no interior. Lembra que emoções, né, as 7 emoções atacam diretamente os órgãos. Isso é importantíssimo. 7 emoções, elas não têm intermediário. Então elas têm um poder, as emoções, devastador. Né? Isso quem disse numa aula para um grupo de estudantes que nós trouxemos aqui. Todo ano nós trazemos estudantes aqui para a China, no projeto da Cultura Brasil com o SEATA. Foi o Dr. Li, né? Do Mianyang TCM Hospital, numa aula sobre depressão. Ele colocou que de todos os fatores etiológicos, o mais devastador, né, tem potencial de ser mais devastador e rápido são as emoções, porque elas atacam diretamente o Zangifu, geralmente produzindo calor. É lembrar que uma situação dessa, de calor interno, com febre elevada, pode ser sim decorrente de um problema emocional. Pode ser, não necessariamente que seja, mas lembrar que as emoções podem disparar esse tipo de padrão também. A tendência é que a temperatura se eleve, né? Se ela surgiu no exterior, você vai conseguir diferenciar. E se ela surgiu no interior, causada por uma emoção, enfim, você também consegue diferenciar. Basta olhar a aula de etiopatogenia que nós mostramos ali e tirar suas dúvidas. Assim, a febre é alta e constante, enquanto houver a presença desse calor. E o corpo rejeita o calor, né? A pessoa se torna calorenta. Vento-calor. Há a presença de sudorese, e ela ocorre porque os poros estão dilatados. Né? Então tem um vento, mas tem o calor, então o poro dilata, então o paciente sente, transpira. Já no vento frio, o paciente toma um golpe de vento frio, sai ali, joga futebol e transpirou, aí passou um vento frio e o paciente contraiu ali um resfriado. Normalmente nesse momento, depois que ele já está manifestando o resfriado, não tem transpiração se foi um vento frio, que contrai os poros e aí não sai o suor. Uma das orientações terapêuticas, as ervas, por exemplo, o paciente está num resfriado, numa gripe causada por vento frio, ela atacando ali a superfície, a camada superficial. Uma das orientações, inclusive, é usar ervas como mahuang, né? Fedra, né? Que é uma erva controversa, porque em alguns países como os Estados Unidos é usada para fabricar drogas, efedrina, enfim, e foi proibida, mas é usada aqui na China. Você pode comprar em qualquer farmácia, né? Sem controle, você faz ali, inclusive também é uma erva que é muito usada para controle de apetite, mas dessa forma brutal, né? Você vai manipulando o seu organismo de uma forma brutal, porque é uma droga que tira o apetite. A pessoa usa para emagrecimento, mas acaba fazendo uso abusivo disso e estraga o rim, estraga o pulmão, estraga uma série de outras coisas. Aí fica magro, que nem um esqueleto, né? Morre. Não pode, assim, tem que fazer a coisa direito. Né? Alimentação adequada, exercício físico, o negócio de ficar tomando droga não adianta muito. Enfim, mas voltando para essa erva, ela tem o poder de causar essa sudorese, né, muito forte, abrir os poros, né, e eliminar a transpiração. Existem alguns chás no Brasil também, chá de alho com limão, gengibre. Quando a pessoa tem essa febre por frio, vento frio, e aquela transpiração não sai, a pessoa toma um chá, esquenta o corpo, cobre e transpira e dá uma melhorada. Mas tem que se hidratar também, né? Porque perde muito líquido orgânico. Perdão por esses volteios que eu dou. Toda apresentação eu acabo pedindo desculpa, porque eu acabo enrolando, saindo um pouco, mas eu acho que faz parte para não ser uma apresentação muito quadrada, né? De tentar inserir coisas que a gente vê aqui na China e viu durante a experiência clínica. Deficiência de Qi.
a sudorese espontânea no corpo durante todo o dia. O paciente faz um mínimo de esforço, está transpirando. Sobe uma escada, já está transpirando. Ela afeta diretamente o baço, que é o transformador e controlador dos líquidos orgânicos, né, no organismo. O baço é o responsável pelo controle das glândulas sudoríparas, pois fornece o Qi necessário para a sua nutrição. E uma vez que esse Qi está deficiente, numa deficiência de Qi, essas glândulas perdem o controle e se mantém, tem a tendência de abrir. O corpo, ele sempre numa situação de deficiência, ou seja, você tem dívidas, digamos assim. Você tem, o seu orçamento está baixo, não é dívida, o seu orçamento está baixo. Né? Você teve um baque ali nas suas finanças, mas você está com um orçamento baixo. A sua prioridade com certeza vai ser as contas mais básicas da sua casa. Alimentação, transporte, o mais básico. O corpo também funciona assim. Numa situação de deficiência de Qi, ele vai procurar dar prioridade para os órgãos internos. Coração, fazer o coração funcionar. Entre o coração e glândula sudorípara, entende? A prioridade é o coração, meu amigo. Deixa a glândula sudorípara para lá. Não tem Qi para você. Entre o coração e a ponta dos dedos, entende? O fígado funcionar e você sentir um calorzinho nas pontas dos dedos, é o fígado. Então muitas pessoas têm sensação de frio nas extremidades, deficiências de sangue, de Qi. E isso ocorre por essas questões. E aí, com a deficiência nessas glândulas sudoríparas, elas não têm a energia necessária para funcionar. Quando a pessoa faz um esforço, aquilo está aberto e a transpiração sai. É basicamente isso. Por outro lado, o Yang circula de dia no Wei Qi, e uma deficiência de Qi sugere ao mesmo tempo uma deficiência de Yang e falha na contração dos poros, ocorrendo a transpiração. Deficiência de Yin. Sudorese noturna e calor, né, nos 5 centros. Né? Tórax, palma das mãos e sola dos pés. Aqui faltou um calor, né? Isso ocorre porque a noite requisita mais Yin, como já foi falado, né? Você está usando mais Yin. Durante o dia você usa mais Yang para se manter ativo, para fazer as suas coisas. E à noite você usa Yin. Né? Esse Yin é usado. Então você tem que ter Yin no corpo. Se você não tiver Yin, uma deficiência de Yin, o corpo continua ativo. Você quer dormir, não consegue dormir. Frita na cama, de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Quando dorme, tem pesadelos, sono agitado, o sono é muito leve, enfim. Como já descrito anteriormente, a deficiência de Yin no sistema gera calor vazio. Calor vazio é um calor que vem de uma deficiência. Pelo fato de você não ter o fator frio, né, no corpo Yin, surge o calor. E esse calor busca as extremidades e o tórax por agregar o sistema Yin, pulmão, mais externo do corpo. Né? O pulmão é o sistema mais externo do corpo. Inclusive, ele controla a pele. O calor vazio gera essa vasodilatação, promovendo a transpiração. Por outro lado, o Yin circula durante a noite, né, na camada Wei Qi, e uma deficiência de Yin gera uma falha na contração dos poros, ocorrendo a transpiração. Seguindo o interrogatório sobre sudorese, a investigação sobre a sudorese no paciente, temos o Wei Qi, que não está firme, ou seja, tem uma deficiência ou incapacidade do Wei Qi de sustentar a energia, as defesas do corpo, ou deficiência de Yang. A deficiência de Yang, pelo Yang sustentar o Wei Qi, ou seja, o Wei Qi depende do Yang, ele é Yang, né? Se há deficiência de Yang no geral, isso significa que dentro dessa categoria mais ampla chamada Yang, né, dentro dela existem várias subcategorias de energias que são Yang. Por exemplo, a energia do coração é o Yang do coração, tem o Yin do coração. E, falando de uma esfera um pouco mais ampla, você tem a energia defensiva, né?
é uma subcategoria da energia Yang, ela é Yang. Portanto, quando falta Yang no corpo, pode faltar, e geralmente falta, Wei Qi também. A pessoa fica mais susceptível a ter gripes, resfriados frequentes, e ela é mais friorenta, né? Então qualquer friozinho vai produzir um problemão, né? Ou uma gripe, um resfriado. Isso é muito perigoso em idosos. Tem idosos que morrem com pneumonias que começam com um resfriado simples, né? Pela incapacidade deles de sustentar. Isso quer dizer, ou seja, a explicação desse Wei Qi não firme. Eles não conseguem sustentar, o Yang não consegue sustentar a energia defensiva. Aí ocorrem muitos casos de sudorese diurna. O Yang ele circula de dia na Wei Qi, sua má nutrição promove falha na contração dos poros que deixam o suor escapar. Se a deficiência de Yang gerar a predominância de frio, a transpiração será leve, pelo fato do frio ser astringente. Outro caso seria a deficiência de ti do pulmão. Sudorese somente nas mãos, e isso ocorre devido ao fato do pulmão ser o sistema mais externo do corpo, o sistema yin mais externo do corpo, e seu o meridiano do pulmão ter um trajeto que acaba nas mãos. Uma deficiência de ti nesse sistema ocasiona perda do controle da sudorese na extremidade do meridiano. Então, interessante que tem pacientes que têm queixas de transpiração excessiva nas mãos. Um dos caminhos para tratamento é tratar o meridiano do pulmão. Seguindo aqui a questão da sudorese, né, terminando esse tópico, tá extenso, mas importante, a deficiência de ti do estômago e do baço ela pode também provocar sudorese somente nos membros. Como o baço fornece o Qi nutritivo, o Yin Qi, ou Yang Qi, através do metabolismo do Qi do pulmão, ele é o responsável pela nutrição dos músculos do corpo. Uma deficiência de Qi ocasionará a transpiração somente nos membros, pois o corpo tenderá a manter a nutrição do tronco e da cabeça, ou seja, numa situação de deficiência, o corpo ele tende, como já foi explicado aqui, a dar prioridade aos órgãos vitais, e aí as glândulas sudoríparas elas ficam esquecidas, digamos assim, são secundárias ou até terciárias. E principalmente aquelas na região das extremidades, onde o baço controla. Uma situação mais grave, que seria o colapso de Yang, você tem uma sudorese fria, profusa e oleosa na testa, em forma de pérolas, não fluida. Esse padrão reflete uma doença terminal, uma doença severa. Portanto, uma falência de vários sistemas. A testa reflete o microsistema, que inclui o coração e pulmão, e uma transpiração com essas características reflete um estado terminal. Seguindo aqui, o último slide aqui sobre sudorese. Temos o vento frio com predominância de vento, temos uma sudorese leve. Então, nós vimos ali o vento frio, mas estando ao vento frio com predominância de vento, aí ocorre uma sudorese leve, o vento é menos obstrutivo que o frio e os poros não se contraem tanto, acontecendo uma sudorese. Portanto, as ervas e a estratégia de acupuntura é diferente do segundo caso aí, como nós comentamos, daquela erva efedra, marwan, é esse segundo caso aqui, o vento frio com predominância de frio. Ausência de sudorese, o paciente não sua, ele tem febre, calafrios, mas não sua. O frio é mais obstrutivo que o vento, e aí contrai os poros, e aí você tem que dar, impedindo a sudorese enquanto permanecer essa plenitude de frio, né, dentro do corpo do paciente, atacando a superfície, fechando os poros. E aí que você dá aquela efedra, marwan, né, para abrir ou dar aqueles chás, aquelas soluções caseiras. Lembrando que quando dá esses chás que fazem transpirar bastante, o fator de hidratação é muito importante, né? Você tem que hidratar o paciente para evitar que, ao curar um problema, você crie outro, né? Uma deficiência de yin, uma deficiência de líquidos orgânicos. E por fim, o calor no estômago, ou calor e umidade. Uma sudorese que é predominantemente na cabeça, um padrão muito comum em quadros de intoxicação alimentar, já que toda a plenitude de estômago tende a atingir a cabeça pelo movimento ascendente irregular provocado pelo calor. Às vezes o paciente, nessa subida, né, ele até tem vômitos, é bem comum, né, em casos de intoxicação alimentar, vômitos, cefaleia,
O calor e a umidade indicam que o baço não está mais transformando os líquidos. Ele está falido ali, não parou de transformar por conta daquela toxina. E o estômago, é no estômago que a umidade, geralmente essa umidade, ela se destila, ela é dissipada no calor e umidade. A transpiração tende a ser amarelada. Sede, né? Entramos em um outro tópico. Sede, quando o paciente tem calor interno, ou seja, a sede é um tópico importante, porque e você tem que adaptar isso em determinadas regiões geográficas. Muitas vezes o paciente vive numa região geográfica quente, a tendência de todas aquelas pessoas é beber bebidas mais geladas, pelo calor que faz ali. E se você pega uma pessoa no Rio de Janeiro, a 40 graus, bebendo um chá preto quente, provavelmente aquilo representa algum problema de ordem interna ali, algum desequilíbrio. Mesma coisa na Serra Gaúcha. No inverno, temperaturas negativas, a pessoa bebendo um refrigerante com pedras de gelo. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa está errada ali no corpo daquele paciente. Então, seguindo aqui, por isso a importância, né, de investigar a sede com essa adaptação na questão geográfica, onde eu estou. Né? Esse lugar é muito quente, é muito frio, as pessoas aqui preferem bebidas geladas ou quentes, e aí você vai diferenciando e individualizando para o paciente. Aí você percebe que, num caso de calor interno, a sede com o desejo de ingerir grandes quantidades de água gelada é presente. A presença do calor verdadeiro no interior faz com que o organismo requisite muitos líquidos, obviamente, e aí líquidos gelados, né, para resfriar esse corpo. Contrário, frio e umidade, a ausência de sede, o frio é adstringente, a umidade é presente normalmente no estômago e gera um repúdio, né, a entrada de líquidos. Assim, o sistema evita o aumento da umidade, já que ela existe pelo fato de não estar havendo transformação de líquidos pelo baço. O paciente acometido por frio, ele tem desejo de bebidas e alimentos quentes. O corpo requisita bebidas e alimentos quentes na tentativa de dissipar o frio e tonificar o yang. Inclusive, estratégias, né, sopas, canjas com ervas quentes podem ser utilizadas para tratar um paciente com frio interno. Calor e umidade. O paciente tem sede, mas sem o desejo de beber. Né, e ele sente um gosto doce na boca. O calor gera sede, mas existe umidade ali que impede a ingestão de líquidos. O paciente sente uma sede, mas não tem muita vontade de beber água. Ou então bebe em pequenos goles, sabe? Não mata a sede, não é uma coisa para matar sede. Porque ele já está cheio de umidade dentro do corpo. E aí você tem a situação, como já foi abordado, e o gosto doce na boca vem do desequilíbrio do baço. Sabor do elemento terra, né? Tem um erro, né? No elemento terra. Corrigir isso. O sabor doce é levado até a boca pelo calor. Correção aqui no PowerPoint é elemento terra, tá? Não é elemento madeira. Perdão aí, erro na revisão. A deficiência de yin é importante, muitos brasileiros têm esse problema de deficiência de yin, de rim, de fígado. Isso é muito comum em consultórios. Sede com desejo de ingerir líquidos lentamente ou líquidos mornos. O yin deficiente gera um padrão de falso calor, que gera sede, porém, não sendo um calor real, o organismo pede água em pequenos goles, mais frequentemente na tentativa de hidratar esse yin. As bebidas mornas se justificam pelo fato de que, se forem quentes, eles aumentam a deficiência de yin. Ou seja, já que o calor expulsa os líquidos através da sudorese. Você bebe um chá quente, a tendência é você transpirar e você está perdendo líquidos. Ou seja, o líquido é yin. E aí você, numa deficiência de yin, você não vai fazer isso. Né? Naturalmente, o seu corpo vai querer se defender. Deficiência de Ti do baço. E aí nós entramos em alimentação e apetite. Já saímos da questão da sede. Alimentação e apetite é uma das causas mais comuns de doenças na atualidade. Então é muito importante você fazer um screening ali, uma investigação completa de como está essa alimentação. Se você puder
como terapeuta, tiver contato ou procurar fazer contato na sua networking aí com nutricionistas, preferencialmente com nutricionistas que saibam medicina chinesa, mesmo não sabendo, você pode orientar numa conversa o nutricionista na visão da medicina chinesa sobre as deficiências que ele apresentaria. O nutricionista iria fazer um cardápios, orientar o paciente em uma consulta separada. Mas é muito importante o acompanhamento nutricional de um paciente em qualquer moléstia e em qualquer idade. Né? É extremamente importante. Nós vivemos pela boca e atualmente morremos muito pela boca, na seleção errada de nutrientes, na seleção errada das fontes onde nós compramos nossos vegetais, como isso é plantado, enfim, como é produzido. E isso está matando também, criando novos tipos de moléstias. Ou seja, eu venho tocando há muito tempo nessa tecla que existe uma nova toxicologia da medicina chinesa que foge a esse padrão dos elementos da natureza, né? Ou seja, hoje em dia você não tem apenas mais vento, frio, umidade, são metáforas, né? Já naquele tempo eram metáforas, mas na China de 2000 anos atrás era um país, até há muito pouco tempo atrás, era um país essencialmente rural. E hoje em dia não, hoje em dia você tem poluição no ar, você tem agrotóxicos, os defensivos agrícolas, você tem radiação eletromagnética, aquelas frequências eletromagnéticas. Tudo isso são agentes perturbadores que têm um potencial imenso, né, de se tornar energias perversas, as novas energias perversas. Se fosse feita uma revisão do livro do Imperador Amarelo, com certeza esses tópicos entrariam como energias perversas, seriam metaforizados, enfim. Depois esse adendo na importância da alimentação, vamos seguir aqui de uma forma mais resumida, vendo como a alimentação e o apetite podem se refletir nessa parte do diagnóstico. Uma deficiência de Qi do baço, ela pode produzir anorexia, ou seja, a pessoa não tem apetite, não necessariamente uma anorexia, mas a falta de apetite, né? A anorexia já seria um extremo, e é uma tendência a sentir um gosto doce na boca. A falta de apetite vem pelo fato de não estar havendo a devida transformação dos alimentos, que tendem a gerar uma estagnação no estômago, impedindo que novas cotas de alimentos sejam ingeridas. O gosto doce vem da estagnação de estômago, que destila esse sabor para a boca, já que o sabor adocicado, agora sim está correto aqui, pertence ao elemento terra. No slide anterior estava com madeira, isso é errado. Calor, já foi dito aqui, né? Desejos de bebidas e alimentos, agora entra a parte de alimentação, mais frios, saladas, coisas de sorvete. Então o paciente tem calor interno, o corpo requisita bebidas e alimentos frios na tentativa de resfriar esse calorento. Uma deficiência de yin do rim, extremamente comum no Brasil, extremamente. O paciente sente um gosto salgado na boca, ou busca o salgado, né? Ou por comer muito salgado também pode danificar o rim. O brasileiro ele tem uma alimentação extremamente salgada e doce. Né? Depois que a gente vem aqui para o Oriente, depois que eu vim para cá para o Oriente, eu percebi que como os brasileiros comem a herança de Portugal, né? Aquelas doces, mas é muito doce. Que o chinês, por exemplo, eu faço um brigadeiro aqui e o chinês não aguenta. Ele come um brigadeiro e já vai, nossa, isso é doce pro ano inteiro. É extremamente doce. E o nosso salgado também. Já aqui na Ásia, né, é mais apimentado, né, comida extremamente apimentada. Cada povo, cultura tem determinadas características ali. Seguindo aqui, esse sabor pertence ao alimento água, com o yin do rim deficiente, a presença de calor vazio, e isto pode gerar um sabor salgado na boca. Calor no estômago, uma sensação permanente de fome. O calor gera um alto consumo energético muito grande, e a fome constante é uma tentativa do organismo de gerar sempre energia nova para nutrir o sistema. As pessoas com esse desequilíbrio apresentam um padrão de agitação ansiosa. Isso é muito comum, né? E crianças e adolescentes também.
Fogo no coração gera um gosto amargo no período da manhã, principalmente após uma noite mal dormida. Você acorda com gosto de guarda-chuva na boca. O Shen é o responsável pelo equilíbrio do sono e o fogo o expulsa de seu palácio. Após uma noite mal dormida, o gosto amargo destila para a boca pela manhã, né? Se destila para a boca e esse sabor dura pouco tempo. Ele é dissipado após o de jejum. Já o fogo do fígado é um sabor amargo na boca também, mais ou menos constante. Embora o gosto azedo pertença ao elemento madeira, ele se manifesta com um amargor na boca quando na presença de fogo. É uma combinação entre mãe e filho, né? É madeira e fogo. Então tem um elemento do coração aí presente, mas isso se mantém durante o dia todo. O fogo do fígado age sobre o estômago, que encaminha o sabor amargo até a boca. Calor no pulmão, desculpa, ele acabou ficando sem um espaço. Né? Gosto picante na boca, é mais raro, né? Calor no pulmão eleva, necessariamente o gosto picante, mas uma sensação de que você acabou de comer uma pimenta, né? Não tão forte, mas uma dormência, uma coisa picante, né, na boca. Eleva esse sabor picante, ou essa sensação picante até a boca, manifestando assim o seu desequilíbrio. Temos aí mais um tópico do interrogatório importante, seria a urina. A urina mais clara, ela é característica de frio, né, clara e abundante. É característica da astringência promovida pelo frio que impede o metabolismo adequado dos líquidos, tornando inábil a absorção de substâncias pelo organismo pela falta de calor. Calor e umidade na bexiga podem causar retenção de urina, dor e dificuldade na micção, e também urina turva. Isso é muito característico em quadros de infecção urinária. Né? O calor e a umidade tornam difícil o trabalho da bexiga de transformar os líquidos orgânicos. Lembra daquela aula de substâncias fundamentais e que a bexiga também faz uma transformação. Ela também tem uma etapa de transformação ali dos líquidos orgânicos. Ela recebe aquela água, né, do organismo, aquele filtrado do sangue, né, que é a urina, e ela faz mais uma transformação ali. Só que o controle do esfíncter urinário fica prejudicado, porque existe calor excessivo. É importante a urina yang, né? A bexiga, perdão, ela é um órgão yang. Ela tem que ter o calor para promover essa transformação. Ela não armazena a urina, ela armazena durante um tempo e elimina. Então, durante esse período em que a urina está sendo armazenada ali, também está acontecendo uma transformação importante. E fica prejudicado pelo esse calor excessivo, promovendo a retenção urinária no momento da expulsão dos líquidos em forma de urina, a dor por conta da plenitude e dificuldade por conta desse esfíncter que está retendo a urina. A urina sai escura devido também à presença do calor, que danifica os líquidos metabolizados. A deficiência de Ti provoca uma micção frequente e escassa, sem dor após a micção. A urina frequente e escassa vem da impossibilidade do rim em fornecer o Ti para controlar o esfíncter urinário. Dessa forma, qualquer pequeno acúmulo de urina prontamente é liberado. O paciente não segura aquela urina. Muito comum em idosos, né? Gerando frequência e escassez urinária. A dor após a micção surge devido ao fato de que é necessário gastar Ti para expulsar urina. Você usa o Ti, é um processo ativo, né? Você usa o Ti para urinar. A urina simplesmente não sai, né? E aumenta a deficiência. A paciente tem deficiência de Ti, urina, isso aumenta a deficiência, o que prejudica ainda mais a nutrição do sistema do corpo humano. Uma deficiência de Ti, existe dificuldade na micção e urina escassa. A urina escassa vem da deficiência de líquidos orgânicos, que são yin, né? E assim não há produto suficiente para ser excretado, tornando o ato de urinar difícil. Uma deficiência de yang, ela produz uma urina frequente e abundante, e uma característica muito mais forte
de incontinência urinária. No caso da deficiência de Ti, existe uma tendência a uma incontinência urinária, mas é uma micção frequente. A pessoa vai muito ao banheiro, não chega a ser uma incontinência urinária. Já na deficiência de Yang do rim, o caso é mais grave, já é uma incontinência urinária muito comum em idosos. O idoso já tem o Yang e o Yin do corpo, ele, pela questão da idade, já estão em declínio. E o rim é a raiz do corpo humano. Portanto, ali, né, que é a raiz do Yin e do Yang de todo o corpo. Quando a pessoa tem a idade avançada, essa raiz já está mais debilitada, o Yang já está mais fraco, o Yin também, e aí ocorrem tendências a esses problemas aí, muito comuns em idosos, como a incontinência urinária. O Yang do rim é que fornece o Qi necessário para o metabolismo dos líquidos corpóreos no organismo. Assim, quando ele está deficiente, uma grande quantidade de líquidos não metabolizados adequadamente descende para a bexiga. E o Yang do rim fornece o Qi necessário para o controle do esfíncter urinário. Se ele estiver deficiente, ele não controla o esfíncter urinário e a urina escapa mais frequentemente, gerando essa incontinência urinária em casos mais graves. A pessoa tem até que usar fralda geriátrica. Tem casos em que a pessoa não controla também o esfíncter anal, né, acaba defecando nas calças e precisa usar a fralda geriátrica. Então, você tonifica o Yang com ervas, com acupuntura, moxa-bustão, e o paciente idoso, se ele tiver um corpo responsivo, ele vai responder muito bem a esse tratamento de moxa-bustão, acupuntura, e esse quadro tende a melhorar. Claro que no idoso de 80, 90 anos, 70, você não consegue recuperar o Yang para fazê-lo se tornar um jovem, mas pelo menos para a qualidade de vida melhorar. E você vai ter esse paciente com certeza muitas indicações, sempre vai ser um paciente fiel ao seu tratamento, ao seu consultório, porque realmente em idosos a acupuntura, a medicina chinesa melhora muito a qualidade de vida. Estagnação do Qi no triplo aquecedor inferior, né, no jiao inferior. O paciente sente dor, né, antes da micção. Às vezes o Qi do fígado estagnado pode destilar, pode se transmitir para a bexiga. Antes da micção, a estagnação ocasiona dor, que é aliviada quando a urina é expelida. É importante entender que o fígado ele é um órgão que distribui o Qi por todas as direções. Ele não tem uma direção específica. E é muito importante no diagnóstico saber também que quando ocorre um problema no fígado, esse problema também pode se distribuir em todas as direções do corpo. Daí, por exemplo, a conexão que o fígado tem com fibromialgia, por exemplo, dores por todo o corpo, a conexão que o fígado tem com ataques, o chamado ataque horizontal, o ataque ao aquecedor superior, o ataque ao aquecedor inferior, porque casos de gastrite, cuja origem é o fígado, estão no mesmo aquecedor, né? E aí, quando o fígado fica estagnado, vai sobrar para alguém em alguma direção. É isso que eu quero dizer. Então, se o ponto fraco for bexiga, sistema urinário, o Qi do fígado estagnado ele vai causar problemas ali. Ele vai alcançar ali. Se o seu problema for coração, hipertensão, por exemplo, ele pode alcançar ali. Sono, cefaleias, ele vai estar alcançando o alto. Se a sua fraqueza for o estômago, a gastrite vai aparecer. Mas a culpa sempre pode ser, né, nesses casos de Qi estagnado, vai ser do fígado. Então, você apenas tratar a bexiga não vai adiantar. Né? Você tem que entender a causa. Isso é muito comum. Né? Muito comum. E existem ligações internas de meridianos. Né? Na aula de meridianos, apesar de ser uma aula básica, ficou bem claro isso, a importância de você estudar os caminhos internos, porque muitas vezes é por esses caminhos que a doença se transmite. Né? Existem casos, apenas para ilustrar aqui essa questão da urina, uma vez eu tratei uma moça com queixa de infecções urinárias frequentes
tinha passado por vários acupunturistas, tinha passado por médicos ocidentais, e aí eu descobri que a causa era emocional. Sempre após uma briga, uma situação de estresse durante o mestrado que ela fazia, ou alguma situação de tensão na família que gerasse calor no coração demasiado, esse calor se transmitia para o intestino delgado, ou seja, o coração ele sempre vai tentar achar uma válvula de escape. O órgão yin, quando ele tem calor, por exemplo, o fígado está com calor, né, excessivo, ele vai transmitir isso para a vesícula. Porque a vesícula biliar é o yang, é o responsável. Ó, topa para você esse calor, você sabe lidar muito melhor com o calor do que eu. Eu sou yin, você é yang. Joga isso fora para mim aí. Eu não aguento, tá? Tá queimando a minha mão. Passa a batata quente para alguém que aguenta mais. E aí, essa vesícula biliar, ou, por exemplo, o intestino delgado, no caso do coração, eles vão lidar com esse excesso e, por serem Fu, né, órgãos de transformação, eles vão tentar eliminar isso. No caso do intestino delgado, existe uma ligação entre o intestino delgado e a bexiga. Eles formam o Tai-Yang, um meridiano, um grande meridiano, né, Ide e bexiga. Então esse calor que vinha do coração e também do fígado nessa paciente, né, estagnava o fígado, essa calor ia para o coração jogava para o intestino delgado, e do intestino delgado parava na bexiga, causava a infecção urinária. Então o tratamento não teve nenhum ponto de bexiga, de rim. O tratamento de uma infecção urinária eu consegui controlar com pontos de coração e pericárdio. Então, para você entender como é complexa essa questão da medicina chinesa e como é importante você estudar principalmente esses trajetos, essas ligações entre os meridianos, que às vezes você mata uma charada. É lógico, eu devo ter usado uma ou outra vez um ponto de bexiga, de rim, mas a tônica do tratamento foi, de fato, o que a grande virada foi o coração. Ilustrando um pouco aí da experiência para vocês e da importância dessas questões. Para finalizar aí, terminando a nossa apresentação, temos a questão das fezes, né? Muito importante perguntar, e são questões básicas. Além disso, é importante perguntar ao paciente as emoções. Eu costumava fazer o meu diagnóstico particular, Efraim, indo por áreas do corpo. Vou começar pela área da cabeça. Sintomas de zumbido, sintomas visuais, boca, dentes, língua, fala, aí vai descendo. Tórax, doenças respiratórias, coluna, torácica, enfim, aí vai descendo. Aquecedor médio, aquecedor inferior. Até porque você tem que perguntar para o paciente questões sobre sexualidade. Você tem que perguntar questões sobre genitália. Então, fica mais fácil o paciente entender e ficar menos constrangido, inclusive. Tem pacientes que ficam constrangidos, né? Mais idoso, depende da orientação religiosa. Mas você tem que perguntar, né? E quando você já vem fazendo. Você está perguntando sobre alimentação, daqui a pouco você pergunta sobre a periquita da paciente, ela vai achar estranho, né? Você tá perguntando sobre sono, aí depois você pergunta, o seu pênis, você sente dor no pênis? Aí a paciente às vezes fica, nossa, que coisa muito direta, muito estranha, né? Mas se você for perguntando em áreas, né, você vai de cima para baixo. Você já está na área do aquecedor inferior. Como é que é a sua urina, né, como a gente discutiu agora há pouco? E como é que são as suas fezes, né? E como é que é a parte sexual? Tem relações, sente dor, já teve algum histórico de doença? Aí fica mais natural, né? A questão fica mais natural. Então eu fazia assim a minha consulta e sempre tentando incluir a questão emocional também. Calor no estômago pode causar constipação com fezes secas e redondas. O calor no estômago ele depaupera os líquidos corpóreos, promovendo o ressecamento dos intestinos, já que ele é a raiz dos líquidos orgânicos. O excesso de calor no estômago prejudica a nutrição dos intestinos. Lembrar que estômago está ligado ao intestino grosso, né, que é o Yang-Min, né, D e G, formando o Yang-Min, prejudicando o peristaltismo normal. As fezes se acumulam, né, nos austros do colo transverso, no intestino grosso, por muito tempo, e aí elas ficam mais desidratadas e ganham um formato arredondado.
Estagnação de ti do fígado provoca constipação com fezes em bolinhas e não secas. Então, isso é muito comum, né? Parece cocô de cabrito, digamos assim. Muito comum em mulheres em período pré-menstrual. Durante a tensão menstrual, elas têm as fezes assim. E após a menstruação chegar, as fezes ficam mais soltas, até meio diarreica. Isso reflete uma condição de estagnação de ti do fígado, que pode ser tratada por acupuntura muito facilmente. Em 2, 3 meses a mulher consegue um bom equilíbrio e nessa questão também, que é incômoda, né, das fezes, elas também se normalizam. Uma dor leve e distensão na defecação, as fezes são redondas por se acumularem ali também nos intestinos por muito tempo e não são secas pela ausência de calor interno, já que a estagnação de ti é um fator leve. Estagnação de ti sem calor nesse caso. Porém, é suficiente para prejudicar o movimento intestinal adequado. E lembrar que o intestino ele é muito sensível, né? Ele é uma peça anatômica que está em constante movimento. É como o nosso pulmão, né? Inspira, respira, ele é parceiro do pulmão nesse pulso de pegar uma coisa e liberar, né? O pulmão ele recebe o ar e libera, recebe e libera. Essas trocas, né, que ocorrem no intestino, elas têm a mesma característica metafórica, digamos assim, do pulmão. Por isso eles se englobam no mesmo elemento, que é o elemento ou movimento metal. A dor leve e distensão precede um movimento peristáltico e são características da estagnação de ti. Frio e umidade nos intestinos, diarreia, com dor abdominal na defecação, com fezes aquosas e explosivas. A presença de frio nos intestinos não permite a metabolização e a absorção dos líquidos orgânicos devido às suas características adstringentes, gerando diarreia com dor abdominal durante a defecação. O quadro de plenitude torna as fezes aquosas e explosivas, porém o paciente não sente uma sensação de ardência no ânus e não tem odor essas fezes, não tem um odor pronunciado. Se houver só a presença de frio sem umidade, aí ocorre constipação. Só que as fezes não são secas e existe uma dor severa durante a defecação por conta dessa contração que o frio causa. Nesse caso, apenas frio. Deficiência de rim no estômago e rim, constipação com fezes secas em bolinhas ou em pedaços, mais comum em pedaços. Então é importante pedir para o paciente olhar as fezes. Tem pacientes que perguntam, como são suas fezes? Como são minhas fezes, doutor? Eu nem olho, eu tampo ali e saio correndo. Né? Eu dou a descarga e saio correndo. Não, é importante olhar as fezes. Né? E aí você cria uma nova cultura de autocuidado para o paciente. Dá pelo menos uma olhadinha para ver como é que está o aspecto. Né? E saber se o processo de defecação está sendo incômodo, se dói, se arde. Isso é muito importante. As fezes são secas, nesse caso, devido à deficiência de líquidos, o DIN-E. As fezes são redondas porque se acumulam ali nos áustros do colo transverso do intestino grosso. E às vezes elas ficam em pedaços. A deficiência de sangue, muito comum em pessoas idosas, em mulheres após o parto, e comum em mulheres normal, hoje em dia, porque tem muitas mulheres que não estão se alimentando muito bem e acabam desenvolvendo essa deficiência de sangue. Daí a importância do tópico anterior lá atrás, que é a alimentação também. Mas é muito comum em pessoas idosas, já tem vários pacientes idosos com esse padrão. Pessoas idosas têm uma deficiência de essência, de rim, que é responsável pela produção de sangue no organismo. Essas pessoas, e algumas mulheres após o parto, apresentam menos sangue no sistema do corpo. Isso promove uma má nutrição da tênia do colo, né, da musculação, da musculatura responsável pelo peristaltismo. Não ocorrendo esse peristaltismo, o paciente sente os sintomas de uma constipação. Calor e umidade nos intestinos vão produzir uma diarreia com fezes amareladas, muco e sangue, pode ter muco e sangue e ardor no ânus. Ardor é comum.
Fezes amareladas comum. Muco e sangue não tão comum, podem aparecer. As fezes são amareladas devido à presença de calor úmido e com o muco por conta da umidade. O sangue que sai antes da defecação é devido ao fato do calor romper os capilares. A diarreia é explosiva, com fezes mal cheirosas, e ardor no ânus, também por conta da presença de calor. Uma deficiência de Ti do baço promove fezes, é muito comum, também extremamente comum, fezes mais diarreicas, com restos de alimentos e difíceis de serem evacuadas, exaustão e pode haver presença de sangue após a defecação. Muito importante, se houver presença de sangue ou fezes escuras, pretas, você encaminhar o paciente para um médico para ver se tem casos de câncer de intestino que podem causar quadros graves de doenças de intestino, causando presença de fezes no sangue. Então o paciente fala, eu percebo fezes, percebo sangue nas minhas fezes. Você olha, corre para o médico, né, faz a consulta ali e tal, mas fala, você precisa ir ao médico ver o que é isso, né, para fazer um diagnóstico mais apurado, para ver se na medicina ocidental existe uma forma de ajudar também esse paciente e até diagnosticar alguma coisa mais grave. As fezes diarreicas com restos de alimentos são devido à falha na transformação. O baço não transforma, né, os alimentos, aí aquilo fica daquele jeito mesmo. Ocorre muito comumente a falha na mastigação, na primeira etapa. O paciente engole a comida. Ao você engolir uma comida, ou seja, mastigar uma, duas vezes e já engolir, você está sobrecarregando o seu baço. Você está levando para aquele estômago e baço um alimento não corretamente triturado e processado. Isso vai causar a longo e médio prazo dano, né, deficiência no baço. O baço não aguenta. Em vez de mastigar a maçã, você joga a maçã inteira, né, lá para o estômago. O estômago ele olha para você e fala, meu filho, mastiga, eu preciso, facilita para mim aí, porque o negócio chega aqui um pedaço enorme, se não digerido, né? E também o fato das pessoas comerem muita comida refinada, né, feita com farinha refinada, açúcar, isso vai também destruindo. Não precisa ser digerida, já está tudo digerido. Hoje em dia o frango, você come, quem come frango, né, vem relatando que ele praticamente dissolve na boca. Você não precisa mastigar praticamente a comida. Isso é péssimo, causa deficiência de líquido baço a médio e longo prazo. A exaustão e o sangramento após a defecação são provocados pelo esgotamento do TIA, que já está deficiente. Esse esgotamento, esse TIA é usado no movimento intestinal e não pode não ocorrer diarreia, né? Então as fezes podem ser finas, não acontecendo diarreia, e alongadas e amareladas devido ao fato de não haver TIA suficiente para moldar as fezes. O esfíncter anal perde tônus, nesse caso, e as fezes são mais soltas. Tem casos que elas não são necessariamente diarreicas, mas sem formato. E quando a gente fala diarreia, tende-se a pensar em água, né? Uma fezes em água. Não, é uma fezes solta, sem um formato daquele cilindro. É uma coisa solta. Isso é deficiência de TIA do baço. As fezes são amareladas porque é comum a presença de umidade, uma deficiência de TIA do baço. Por fim, vamos ver a questão do sono. É muito importante. Né? Hoje em dia, por várias razões, é um aspecto também negligenciado ou muito sentido pelos pacientes, né? Problemas de sono. Vamos ver um pouco sobre o sono. O fogo do fígado e coração produz muitos sonhos. A pessoa pode sonhar com incêndios. Naturalmente, quando há uma presença de fogo no sistema, o Shen, a mente, ele perde a morada. Como já foi descrito anteriormente, o que torna a mente agitada. O paciente fica agitado e promove uma noite com muitos sonhos. Muitas vezes esses sonhos retratam uma condição interna, ou seja, o paciente sonha que está numa casa de madeira pegando fogo, enfim. O sonho ele também traz, a metáfora do sonho traz um pouco do que acontece ali dentro do corpo dele. Deficiência de sangue no coração
O paciente demora para dormir, sente tonturas e palpitações quando consegue dormir, mas dorme bem. A demora para dormir ocorre pelo fato de que o Shen está solto, ele está enraizado pela falta de sangue. O sangue e o Yin eles enraizam o coração, seriam como uma cama onde o Shen eles enraizam o Shen, né? Eles seriam uma cama onde o Shen se deita. Se essa cama é menor que o seu corpo, você não consegue dormir direito ou nem consegue dormir numa cama que é menor que o seu corpo, né? Você não repousa ali. Com sangue deficiente ocorrem tonturas e palpitações por má nutrição do sistema. Uma vez que a pessoa se deita por um determinado tempo, o sangue volta para o fígado, o Qi é tonificado o suficiente para nutrir todo o sistema e assim a pessoa pega no sono e não acorda mais, pois há uma correção temporária da deficiência de sangue. Um paliativo, né? Deficiência de Yin, demora para dormir e acorda durante a noite. Muito comum, muito comum isso daí. Deficiência de Yin não é facilmente nutrida quando a pessoa deita, né, o Yin, né, e o sangue volta para o fígado, mas só o suficiente para que a pessoa adormeça. Depois de muito custo, né, a pessoa fica fritando na cama. São palavras, às vezes, do próprio paciente. Eu frito na cama, faz 1 hora. E aí, normalmente entre 1 e 3 horas da manhã, né, ou entre 3 e 5 da manhã, ela acorda. E muitas vezes ela tem dificuldades para dormir. Muitas vezes isso passa a ser queixa principal. Ou seja, você pergunta: o que eu posso te ajudar? Qual é a sua queixa principal? O paciente fala: dificuldade ou problema de sono. Acordo às 3 da manhã e não durmo mais. Acordo às 5 da manhã e não consigo mais dormir. Ela acorda, pois o pico energético do fígado e pulmão irá requisitar material Yin, acordando a pessoa para que ela vá ao banheiro eliminar líquidos quentes e ingerir água. Então essa pessoa normalmente acorda para urinar, beber água e tonificar o Yin. Aqui falta Yin, o sistema fica mais quente. Aquele calor vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E uma hora a pessoa tem que eliminar e beber mais água, né? Na deficiência de Yin, a pessoa tenta recompor ali o sistema. Retenção de umidade. A paciente sente sonolência com a presença de vertigens e peso no corpo. Sonolência durante o dia. A umidade tem a paciente pega no sono ali, né? A gente está conversando com você e a pessoa dorme conversando, né, durante o dia, né? Pode ser a presença de umidade, essa letargia. A umidade tem facilidade em atingir a cabeça em certos quadros sindrômicos, né? Um errinho ali. E embora sua tendência maior seja se concentrar na parte baixa do corpo, ela muitas vezes alcança a parte alta. Assim haverá uma sensação de letargia durante o dia, com os sintomas já descritos presentes, já que os orifícios do cérebro estão obstruídos. Os chineses chamam de orifícios da mente, né? Esses orifícios, os órgãos dos sentidos ficam obstruídos. Uma deficiência de yang do rim, uma sonolência ou letargia, com presença de lassidão e frio. Com yang deficiente no rim, o sistema perde calor, que em última análise esfria os sistemas todos, o Zhang Fu, que metabolizam a energia no corpo, gerando sonolência durante o dia, lassidão lombar, de membros e uma sensação de frio. Deficiência de yin no fígado, muito comum no Brasil também, prestar atenção nesse tópico. É a sonolência após o almoço. Entre 13 e 15 horas, o fígado deveria estar no seu pico mínimo de energia, segundo aquela escala de horários da medicina chinesa. Como ele está com deficiência de yin, é natural que ele se requisite que a pessoa se deite, gerando sonolência excessiva. Não é aquela alcalose pós-prandial que o paciente normal, todo mundo sente após uma refeição, aquele soninho. Nesse caso, o paciente é um sono irresistível, ele tem que deitar, porque ele não consegue produzir, né? Vai ter que dar uma dormidinha, né? E tem pessoas que dormem, fazem a siesta por uma questão de fazer aquele Qi se recuperar, dar um tempo para os nutrientes se acumularem, enfim, uma natural. Mas no caso desse paciente, não, ele precisa, ele sente um sono irresistível, né? E aí requisita que a pessoa se deite, gerando sonolência após o almoço. Assim, o sangue pode voltar para o fígado e tonificar o yin.
Uma deficiência de Ti do baço, a sonolência após a ingestão de alimentos, também ocorre isso, né? E isso ocorre após qualquer refeição, não só após o almoço. No caso do fígado aqui, normalmente é nesse horário, de 3 a 15 horas, e acaba sendo confundido, né, após o almoço, com a questão do, do, do horário, né? Então você acaba encaixando naquele horário. Agora, no baço não, ele come no jantar, no café da manhã, ele tomou o café da manhã e já sente sonolência. Isso ocorre após qualquer uma das refeições, pois no momento da digestão, né, o baço está ativo. Se houver deficiência de Ti, o sistema promoverá a sonolência para que a pessoa se deite e o Ti seja nutrido, porque o sangue retorna para o fígado. E por fim, aí a questões sobre menstruação, terminando a nossa apresentação aqui sobre interrogatório. Lembrando que você pode fazer perguntas mais específicas, isso é apenas o básico do básico. Por exemplo, questões de pele, o senhor tem ou a senhora tem alergias, tem histórico de doença de pele, observar as unhas do paciente, observar o cabelo, enfim, nós estamos passando o básico do básico. E olha que a aula é bem extensa, né? Então, é um tópico para que você entre num curso de acupuntura, se você quer avançar, você faz um curso, uma escola, e aí você vai ver tópico por tópico a importância de cada um, compra um livro, né? Calor no sangue, o ciclo menstrual, é antecipado. Grande perda de sangue, e o sangue costuma ser vermelho escuro. Deficiência de Ti, você vai ter um ciclo menstrual antecipado, grande perda de sangue, mas o sangue é fluido, perdão, tem um erro aqui, não é ruído, e aquoso. Após a menstruação ocorre dor. Estagnação de frio. O paciente sente dor antes do período menstrual, como já foi comentado aqui, e essa dor melhora com calor, compressas, bolsas de. Tem mulheres que gostam de uma bolsa de água quente e melhora a dor. O sangue é escasso durante a menstruação. O sangue costuma ser vermelho brilhante com coágulos bem escuros, né? E uma sensação de frio durante o período menstrual. Muito comum também no Brasil. Deficiência de sangue, também bastante comum. Ciclo menstrual tardio, uma grande perda de sangue, sangue pálido e aquoso, e dor após a menstruação, como foi comentado no tópico sobre dor. Estagnação de Ti e sangue, extremamente comum também. Dor antes do período menstrual. Inchaço e dor nos seios, a TPM, né? Sangue é escasso, sangue escuro e com coágulos, uma estagnação de sangue, né? Sangue estagnado, coágulo. A TPM nesse caso é bem forte. E o paciente muito sensível, dores, toca no seio já dói, né? Às vezes até o fato de andar, se a pessoa tem um seio maior, já incomoda aquilo, né? E o balanço natural ali já incomoda a paciente, e dor antes do período menstrual. Calor e umidade, corrimento amarelado, espesso, como couro, né? Uma impressão de uma pele de couro. Se o calor e a umidade for no fígado, o corrimento será esverdeado. Às vezes uma secreção vermelho-branca também indica calor-umidade. Corrimento branco, aquoso, com um odor de peixe, né, indica calor-umidade. Então isso aí já é um tópico que mexe com menstruação, mas também outro tópico importantíssimo, né, que é falar sobre corrimento, perguntar na mulher, corrimento, se ela sofre com corrimentos, mesmo fora do período menstrual, obviamente, né? E muitas vezes o corrimento vaginal também é queixa principal. A mulher vem com a queixa para consulta, querendo se tratar desse corrimento, e não você tem que buscar o diagnóstico diferencial. Ficou aqui, apesar de ser uma aula muito extensa, né? Agradeço a sua paciência, peço desculpa pelos erros aí, meu português é um desastre, vocês não imaginam um esforço que é para fazer um PowerPoint hoje em dia, depois de 10 anos na China.
para montar as coisas em português e peço muitas desculpas por erros e passa inclusive na revisão, na hora da apresentação acaba entrando, mas deixa assim de uma forma mais natural, como se fosse uma aula mesmo. Agradeço a sua audiência. Lembrando que é importante você seguir, né? Não é um tópico fechado, existem muito mais coisas: unha, cabelo, pele, questões de infância, questões. Eu perguntar como foi a infância, se foi uma criança saudável, se ia muito para o hospital, se tomou muito antibiótico durante a infância. Então é um universo particular essa questão do diagnóstico, do interrogatório. Lembrar que é nessa etapa que você constrói a empatia com o paciente. Então veja bem a forma com que você pergunta as coisas, perguntar dependendo da faixa etária. Para um jovem de 16 anos, o diálogo é diferente de um senhor de 80, adaptar também certas coisas. Lembrar que existem tabus religiosos, coisas que precisam ser investigadas, mas com uma linguagem apropriada. Né? Então é aí que se expressa no interrogatório também essa questão que os chineses, os confucianos chamam de li, né? Que é o acupunturista ser polido, educado, não falso, né, mas ser adequado àquele paciente. Então é muito importante isso. Uma das coisas mais importantes, na minha opinião, eu sempre falava para os meus estudantes e estagiários, é você procurar, né, isso não tem a ver com a aula de hoje, apenas uma dica para encerrar, procurar sempre levar o seu paciente até a porta do consultório e se despedir dele. Não se despedir do paciente na sala de tratamento, mas levá-lo até a porta da sala, da saída da sua clínica. Isso é um diferencial absurdo, absurdo, absurdo. Só com essa atitude natural, né, de você mostrar preocupação e tendo uma conversinha com ele até ou ela até a porta da clínica, né, isso ganha o paciente de uma forma que é importante, porque às vezes o paciente nas primeiras consultas não se sente seguro para falar certas coisas que são importantes para fechar o diagnóstico. Então fica a dica para vocês e espero que estejam gostando desse curso. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros e gostei muito de estar com vocês aí nessa aula muito extensa e importante sobre interrogatório. Seguimos aí o nosso curso. Um grande abraço. Tchau.